paz do Senhor, igreja. Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse comigo em Romanos. Carta escrita aos Romanos, no capítulo 1. Amém? Um texto já muito conhecido pela igreja, mas que hoje eu queria refletir algumas coisas aqui com os irmãos. Amém? Romanos, capítulo 1. O Senhor reina em nós. Nós somos a manifestação deste reino nessa terra. Que a tua igreja, Senhor, possa conduzir este reino aqui, porque nós somos estrangeiros, estamos alocados como alienígenas dentro de um mundo que deseja nos expelir como uma reação adversa à cura para a doença deste mundo. Que o teu reino em nós, Senhor, possa gritar, ainda que tantas vezes através do nosso silêncio. Que o teu reino em nós possa ser a ação, mesmo diante da não reação, a nós sermos quando nós somos afligidos, quando nós somos atingidos, quando nós somos maltratados por amor do teu nome. Que este reino resplandeça quando nós passamos pelo ato de acrisolamento, de purificação, Senhor. Quando, como prata, nós somos colocados no fogo, e no centro daquele fogo, que é aquele que é mais intenso, nós somos queimados, e tudo aquilo que é impuro vai sendo arrancado, até que tua face resplandeça nesta prata como espelho, Senhor. Que este reino se manifeste em nós, Pai, para a honra e glória do teu nome. No capítulo 1 de Romanos, a partir do verso 18, está escrito assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. E começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão.
Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, e não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Essa palavra, por si só, já diz tudo do nosso tempo. Nós adentramos em um momento bem específico no Brasil, que está atrelado à política. Começaram agora as campanhas, os carros estão enchendo agora de adesivos. A gente passava ali vindo para a congregação, e a Lu ainda virou assim para mim, falou: olha ali, amor, o carro velho, né, mas bem chamativo e cheio já de adesivo, né? E agora é a lógica do nosso tempo. E eu diria para vocês que seria muito fácil para nós simplesmente indicar candidatos, indicar tudo isso. Mas a gente vive um tempo onde está tudo muito estranho. Mas isso não é exclusividade do nosso tempo. Desde que o homem é homem, mesmo diante do povo de Deus, desde quando ele sai do Egito libertado, passa 40 anos no deserto, por meio de Josué, o primeiro juiz, ele adentra a terra prometida. E eles começam avançando em algumas conquistas não muito amplas. O livro de Josué, apesar de nos contar imensas vitórias, mas nós vamos ver logo na sequência dos juízes que as conquistas, elas não foram tão expansivas como se poderia imaginar. E aí entra os dias dos juízes, Josué como primeiro juiz, depois nós vamos para Otoniel, depois de Otoniel vamos para Eude, Sangar, Débora, Gideão, vamos para Tolá, vamos para Jair, Jefité, vamos para Ibizã, vamos para Elon, Abdom, vamos para Sansão, vamos para Eli, vamos para Samuel, e nós vemos o povo cada vez mais se aprofundando naquilo que é contrário à palavra de Deus, e de vez em quando o Senhor simplesmente chama um líder para que possa trazer o povo novamente ao caminho. Mas antes, por causa da rebeldia das pessoas, o castigo divino se manifesta. Eu quero explicar uma coisa para vocês. No Egito, debaixo de um regime autoritário, onde o rei, na pessoa do faraó, colocou todo tipo de opressão sobre aquele povo, do Egito, quando eles vêm para a terra prometida, algo muito valioso lhes aconteceu, lhes foi entregue a liberdade, e uma liberdade muito aberta. Com liberdade existe a responsabilidade. A única responsabilidade que o Senhor lhes impôs foi a responsabilidade de não adorarem outros deuses e de viverem na dependência de um rei justo, absolutamente justo. Imaginem, a gente viver sem pagar imposto, a gente viver sem precisar dedicar, como é aqui no Brasil, a gente até maio, todo ano, até o mês de maio, de janeiro até maio, tudo que a gente ganha vai para impostos. Essa é a nossa realidade. Imagina você tendo que dar uma entrega de 10%, estes 10% de entrega que você dedica ao templo, seja para ofertas pelo pecado, seja para ofertas de comunhão, seja para qualquer outra coisa, aquilo é quase que imediatamente devolvido para você em comunhão, num churrascão que acontece de modo pleno, de modo completo. E era assim que as ofertas aconteciam naquele tempo.
Eles chegavam com seus novilhos, numa oferta de comunhão, apresentavam para o sacerdote tirava parte, a gordura era queimada, chegava o cheiro suave do churrasco nas narinas do Senhor, e o resto da carne, a carne magra, gente, olha que coisa boa, o resto da carne ficava para eles comerem junto com os sacerdotes. E não somente isso, nessa entrega e dependência plena, significava viver em total liberdade, e por milagre, o Senhor avançaria por eles, tomando a terra e colocando eles no lugar onde, por sorteio e em Siquém, eles já tinham escolhido. Mas isso não foi suficiente, porque a rebeldia lhes adentra o coração. A maldade adentra o coração, e ainda que de vez em quando aquele povo perverso que estava em volta deles lhes afligissem, eles eram naturalmente salvos. Por causa da liderança e da libertação diante do clamor e do arrependimento, o Senhor vinha, levantavam a liderança, e essa liderança conseguia livrá-los daquela situação. Mas eles não sustentaram isso. Olhando para a organização administrativa que imperava na terra de Canaã, principalmente quando entram os filisteus na jogada, eles chegam até o profeta Samuel e pedem um rei. Aquilo atinge o coração de Deus, porque Deus sempre foi um Deus muito bondoso. E aí, ainda assim, o Senhor lhes entrega um rei conforme o coração deles queria. O mais alto de todos, Saul, o mais belo, da melhor aparência, um líder militar estrategista, um homem que manifestava força. A administração de Saul não foi uma administração de um executivo governamental comum, foi simplesmente uma monarquia militar, onde ele exercia, junto com os homens que ele ia regimentando, ele conseguia avançar e defender os territórios que eles iam reconquistando. O povo de Israel, eles compreendem a necessidade de um rei forte, e não de um rei dependente de Deus. Depois que Saul morre da forma que ele morreu, praticamente todos os seus filhos são dizimados, sobra apenas um filho que é extremamente fraco, seu nome Isbaal, que dentro da escritura, dentro da narrativa dos reis, foi chamado de Isbosete. Isbaal significa o filho de Deus, enquanto Isbosete significa filho da vergonha. Filho da vergonha. Isbosete foi um rei que ficou apenas com a parte norte do reinado de Israel. A parte sul, Hebrom já decidiu. Em Hebrom, Judá já decidiu junto com Benjamim que Davi lhe seria o rei. Davi reina em Hebrom por 7 anos, quando 2 benjamitas matam e decapitam Isbosete, trazem a cabeça de Isbosete até Davi. Davi, consternado com aquilo, mata aqueles 2 homens, determina que eles sejam mortos. E agora os líderes de Israel, que gostavam de homens fortes, olham para Davi e conseguem enxergar este líder militar poderoso. Aliás, ele ainda, muito jovem, ele consegue derrotar um gigante. Ele, com seus aproximadamente 600 homens, ele consegue se tornar um grande líder militar. Se torna, junto com aqueles homens, eles se tornam mercenários daqueles reis das regiões próximas. Rei de Gaza, os reis filisteus passam a contratá-los, e quando ele se torna rei, o povo de Israel, da parte norte do reinado de Israel, enxergam nele essa força. Davi é sucedido por Salomão,
que já começa a impor sobre o reino do norte um poder e começa a impor trabalhos forçados para que o seu reino do sul pudesse prosperar. Nós conhecemos a prosperidade do reino na época de Salomão. A Escritura, ela diz que a prata perdeu o valor. Ele negocia, por meio de casamentos, ele consegue negociar a defesa do seu reinado e da sua monarquia. As alianças realizadas nos casamentos, e quando nós falamos de 700 esposas, significava que 700 outros reis e líderes, reis ou líderes na verdade, 700 outros reis ou líderes, eles estavam prontos como sogros de Salomão para entrar em defesa daquele povo. E aí ele mostrava com o seu harém o seu poder. Mas Salomão já desobedece. E um profeta chamado Aías diz que por causa da desobediência de Salomão, aquele reino seria novamente dividido. Mas por misericórdia ao seu pai Davi, ele deixaria uma porção pequena nas suas mãos. Ele ainda diz quem é o homem que iria reinar no norte: Jeroboão, que inclusive era servo de Salomão. Salomão, de forma covarde, tal como Saul fez com seu pai, começa a perseguir Jeroboão. E Jeroboão foge para o Egito, tentando escapar da morte. Salomão morre. Jeroboão é chamado pelas tribos do norte para ouvir a proposta de Roboão, porque eles não suportam mais serem colocados em trabalhos forçados por conta do que Salomão lhes fazia. Roboão diz: meu dedo mínimo será mais grosso que a cintura do meu pai. E agora começa aquela grande divisão. Eu vou tentar passar por todos esses dois reinados rapidamente com você, para depois eu te dizer onde eu quero chegar. Jeroboão se torna o primeiro rei do norte, enquanto Roboão, filho de Salomão, dá continuidade à dinastia de Davi. Jeroboão já inicia o seu reinado preocupado com uma coisa: se porventura o povo do norte continuasse indo adorar no templo de Jerusalém, que era a capital do reinado do sul, isso lhe traria um grande problema. Então, por medo e por sede de poder, por apego ao poder, ele decide criar alguns templos na região do norte. O primeiro templo que ele continua utilizando é o templo de Dan, que fica na fronteira norte, no ponto mais distante, e um templo próximo à fronteira com o reino do sul, que fica em Betel. Jeroboão, e aí inicia-se um pecado que é chamado de o pecado de Jeroboão, que é colocar templos em dedicação com um sacerdócio que não foi escolhido nem decidido por Deus. E nestes templos eles colocariam a figura de um bezerro. O bezerro aqui, que eu quero explicar para vocês antes de tudo, não era especificamente o Deus a ser adorado. Ele era antes de tudo um pedestal para que Deus pudesse ser adorado. Assim como os querubins, eles existiam como estrado dos pés do Senhor. O Senhor é chamado de aquele que cavalga os querubins. Eles colocaram ali bezerros para simbolizar o pedestal onde o Deus, o El Shaddai, seria adorado. Mas isso faz com que a idolatria adentre e consuma cada vez mais o reino de Israel. Jeroboão é sucedido por seu filho Nadab, que vai ser assassinado por um de seus generais. Lembrando que o reino de Israel sempre carrega para si um reino, eles sempre querem um rei militar
militar e poderoso. Então sempre vocês verão o reino de Israel sendo sucedido por algum chefe militar. Baasa mata o filho de Jeroboão, Nadab, e Baasa é sucedido por Elá, mais à frente. Reina durante 20 anos aproximadamente, é sucedido por Elá. Elá vai ser morto por outro general poderoso chamado Zinri. Zinri se torna o próximo rei, acabando com a dinastia de Baasa. Zinri reina por apenas 7 dias. Ele é perseguido por outro general poderoso chamado Onri. Onri lhe cerca, Zinri coloca fogo no seu palácio e morre queimado, tira a sua própria vida enquanto morre queimado. E aí se inicia uma das dinastias mais prósperas de Israel, conquanto seja a dinastia mais idólatra daquele povo. A dinastia de Onri se torna tão poderosa que Onri, ele é o fundador da cidade de Samaria. Foi encontrado pela arqueologia, ainda no século 20, uma espécie de um rolo de argila, que quando fala sobre o reinado de Israel, eles chamam o reino de Israel de a casa de Onri, mesmo a dinastia de Onri já tendo acabado naquela época. Senaqueribe chamava Israel de a casa de Onri, quando Onri já tinha morrido há muito tempo. A Assíria continuava conhecendo pela casa de Onri. Onri vai ser sucedido por alguém que vocês já ouviram muito falar, Acabe. Acabe, mas antes de ser sucedido, enquanto ainda vivo, ele pega o seu filho Acabe e ele inicia uma aliança com um rei fenício poderoso, o rei de Sidom, casando seu filho Acabe com a princesa Jezabel, filha do rei de Sidom. Seu filho o sucede, e toda a idolatria de Sidom passa a ser colocada dentro de Israel. Acabe e Jezabel, eles ali constroem o momento mais perverso que se poderia imaginar. Os profetas de Acabe, eles são mortos em Jezreel, como nós conhecemos naquele fatídico, no Monte Carmelo, naquele fatídico episódio do profeta Elias. Mas eu vou retornar, abrir um parêntese aqui para o reino de Judá, para o reino do sul. No reino do sul, Roboão, dentro da dinastia de Davi, ele vai ser sucedido por seu filho Abias, que é também um idólatra. Roboão, ele é um rei infiel e idólatra, vai ser sucedido por seu filho Abias, um rei infiel e idólatra, que será sucedido por seu filho Asa, que se torna um rei justo. Asa vem sendo sucedido por seu filho Josafá, que é também um rei justo, mas Josafá comete um erro, tentando sustentar a força do seu poder, pega o seu filho Jeorão e se aliancia, se tornando vassalo de Acabe, fazendo com que Jeorão se case com a filha de Acabe e Jezabel, a princesa Atalia. Deste casamento, vocês podem imaginar o que iria se suceder. Acabe morre e é sucedido por Acasias. Acasias morre caindo de uma janela e é sucedido por Jorão, seu irmão. No reino do sul, Jeorão, filho de Josafá, morre, e seu filho Acasias, filho de Atalia com Jeorão, neto de Acabe, se torna o novo rei. Acasias vai visitar o seu tio Jorão do reino do norte. Confuso isso, né? Só que Deus levanta agora um libertador, um homem
que ele não vai ser perfeito. Mas o Senhor diz que ele colocará fim a toda a impiedade da casa de Acabe. Jeú se levanta e ele sai, ele mata Jorão, mata o rei de Judá também, Acasias, que estava visitando seu tio. E agora ele estabelece uma nova dinastia, mata todos os descendentes de Acabe, inclusive Jezabel é morta, aquela mulher perversa é morta por Jeú. Jeú nunca foi um homem perfeito, continua no pecado de Jeroboão. E aí se inicia no Reino do Norte uma nova dinastia, a dinastia mais longa, vai durar em torno de 90 anos. Enquanto isso, no sul, Acasias morto, filho de Atalia, neta de Acabe, ela olha e diz: agora eu vou tomar o poder. Sai dizimando e matando todos os descendentes de Davi. A casa de Davi é completamente dizimada, ela mata os seus netos, sobra apenas um, que ele é guardado, ele é escondido no templo, por sua tia e pelo sacerdote Joiada, que na época já era um homem muito avançado de idade. Joiada esconde Joás no templo durante 6 anos. Depois destes 6 anos, Joás se reúne, aproveita a força de alguns militares, e eles novamente tomam o poder e devolvem para a dinastia de Davi, matando a avó de Joás, Atalia. Enquanto isso, no Reino do Norte, a sucessão de Jeú para Jeoacás, de Jeoacás para Jeoás, de Jeoás para Jeroboão II. Jeroboão II, um rei que vocês vão conhecer, vão se lembrar muito bem por conta dos profetas que o acompanhavam. Jeroboão II, ele é contemporâneo do profeta Amós e do profeta Oséias, que denunciam o pecado de Israel de modo intenso. Mas não somente isso, havia um profeta que ele atuava como assistente de Jeroboão II, Jonas, filho de Amitai, aquele do pequeno livro de Jonas. Jeroboão II é sucedido por Zacarias, e em Zacarias, conforme já havia sido profetizado, acaba a dinastia de Jeú. Ele é morto por um general também poderoso chamado Salum. Salum fica pouco tempo no poder e ele vai ser morto por Menahem, outro general poderoso, que vai ser, e Menahem vai ser sucedido por seu filho Pecaías, que vai ser morto por Pecas, e Pecas depois será morto e sucedido pelo último rei de Israel, Oséias. E o reino de Israel, ele cessará, chegará ao fim com a destruição completa de Samaria, da cidade de Samaria. Em 722 a.C., morre Oséias. O Império Assírio dispersa as 10 tribos de Israel. O Império Assírio é chamado de a espada de Deus. Dispersa as tribos de Israel de tal forma que nunca mais a tribo de Israel conseguiria mapear a sua ascendência. As 10 tribos de Israel, elas ficariam totalmente perdidas em sua ascendência. No Reino do Sul, Joás é sucedido por Amazias, um rei justo. Amazias é sucedido por Uzias, também um rei justo, que é sucedido por Jotão, também um rei justo.
mas logo em seguida é sucedido por um rei perverso, Acais. Acais é sucedido por um rei que é contemporâneo a Isaías, um rei que cumpre a vontade do Senhor, o rei Ezequias. Ezequias será sucedido pelo rei mais perverso de Judá. Ele entra no poder com 12 anos de idade, reina por 55 anos. Seu nome é Manassés. Manassés, por sua vez, ele leva a idolatria para dentro do templo do Senhor. Manassés, nos seus últimos dias, se arrepende. Seu filho, Amon, é também um rei do mesmo modo idólatra, perverso ao extremo, e não se arrepende. Entretanto, o filho de Amon, acerca dele, o servo do Senhor, contemporâneo a Eliseu, ele tinha profetizado 300 anos antes, inclusive o nome deste rei, o rei Josias. O rei Josias se torna o rei mais justo de Judá. Durante o seu reinado, ele destrói os altares idólatras, ele tira o que seu pai Amon e o que seu avô Manassés tinha feito de mal, ele tira, purifica o templo. O seu reino, ele vai destruindo tudo aquilo, ele como o reino de Israel já tinha caído, ele vai até o reinado, até o local, a região de Israel, e ele sai destruindo os altares idólatras, não só da região sul, mas também da região norte, e ele avança com a maior reforma religiosa do seu tempo. Entretanto, ele se alia com o império neobabilônico, com o império babilônico, para tentar lutar contra a Assíria. Na época, o faraó Neco tinha mandado o seu regimento para ajudar o império assírio, e Josias, indo contra a vontade de Deus, ele é morto em batalha. A partir daí, os últimos reis de Israel é só declínio abaixo. Seu filho Jeoacás fica no poder por apenas 3 meses, mas o faraó Neco chega e o arranca do poder e o leva para o exílio no Egito, deixando em seu lugar um vassalo. Isso acontece em 609, e o vassalo é Eliaquim, também chamado Jeoaquim. Jeoaquim reina como vassalo do Egito de 609 a 605, e agora se torna vassalo da Babilônia quando inicia o cativeiro babilônio em 605 a.C. Jeoaquim, ele fica reinando ainda até 597 a.C. E é quando Jeoaquim, ele se revolta, se alia agora ao Egito para derrubar o império babilônico. O rei Nabucodonosor cerca Jerusalém, arranca Jeoaquim do reino. Em seu lugar fica Joaquim, e leva ainda em 597 uma nova leva de exilados para a Babilônia. Entre eles está o profeta Ezequiel, que vai receber as suas revelações na Mesopotâmia, diante às margens do rio Quebar. Joaquim fica apenas 3 meses no cerco de Jerusalém. É também deposto e exilado para a Babilônia. No lugar de Joaquim fica o último rei de Judá, Zedequias.
Durante 11 anos ele reina como vassalo da Babilônia. E em 586 ele se revolta. E a sua revolta faz com que Nabucodonosor mande o seu general, o seu exército. Eles levam Zedequias preso, matam todos os seus filhos diante dele, arrancam os seus olhos. E a espada do Senhor, como promessa diante da impiedade daquele povo, a injustiça e a ira de Deus se revela nas mãos de Nabucodonosor. Só tragédia que eu contei para vocês hoje. E em 586 a.C., acaba o reinado de Judá. Notem uma coisa: em todo o tempo, o reino de Israel e o reino de Judá, por mais tragédias que existem, desde Juízes até todos os reis, por mais tragédias que existem nestes reinos, nós vemos que o Senhor não os abandona. Ele autoriza que o mal lhes chegue. Ele autoriza que a espada chegue de modo terrível sobre eles. Mas o Senhor não os abandona. Diferente disso que nós lemos aqui no início do conto. Para essa geração perversa que se levanta nos nossos dias, o que o Senhor fará é abandoná-los em suas próprias vontades. A manifestação da ira de Deus representa a prosperidade tantas vezes deste povo perverso. Quando nós falamos de política, a gente ainda trabalha um pouco de consciência, porque vai existir reis justos, como Josias, como Josafá, como Asa, seu pai. Vão existir reis justos, como Amazias, como Uzias, como Jotão. Vão existir reis justos, sim, como Davi foi justo. Mas na maioria das vezes os reis serão justos. Destes reis de Israel que eu citei para vocês, de 19 reis do reino do norte, nenhum é justo. Dos 20 reis do reino do sul, 8 são justos. Apenas 8, menos da metade. 8 são justos, menos da metade. Mas existe um detalhe aqui que pulsa. Ainda assim, entre reis tão perversos como Manassés e tão perversos como Acabe, às vezes o que resta de escolha para o povo é um Jeú. Nós vivemos um tempo onde, quando nós olhamos para a situação do nosso mundo, eu ainda falava isso no nosso culto passado, do Dia dos Pais, que da geração Z, os que nasceram de 2001 para cá, existe uma estimativa de que 1/3 das crianças da geração Z foram abortadas. Isso é 1 a cada 2 destas crianças. Eu pergunto para vocês, diante de Deus, como a ira de Deus tem se manifestado? Diante da perversidade, o cálice da ira de Deus, o quanto ele tem se enchido por causa de toda a maldade. E estas pessoas que estão em volta de vocês, que estão fazendo vídeos, que estão propagando ideologias da pura perversidade, dizendo que significa amor, significa bem-estar, significa felicidade, significa liberdade para se poder viver bem. Todas estas pessoas não entendem que o que Deus está fazendo é entregando eles na sua própria vontade. E as suas vontades vão se tornando os algozes das suas próprias almas.
diante do juízo de Deus. Quando o Senhor diz que nós julgaremos até os próprios anjos, existe nações como Sodoma e Gomorra, como Jesus bem disse lá em Mateus, elas julgariam aqueles que, tendo ouvido a palavra do Senhor, tendo sido alertados, tendo sido contemplados pelo evangelho da salvação, não deram ouvidos. Ele diz que Sodoma e Gomorra julgaria essas cidades, como Gerizim, como Cafarnaum, seriam julgadas por estas cidades. Imaginem estas crianças justas, inocentes, que julgarão o número de mães que estarão diante do juízo de Deus, julgadas por seus próprios filhos, o número de poderosos que se assentam nas suas assembleias como deuses e que serão julgados por sua própria perversidade, a igreja que, brincando, se abstendo, ou por pura perversidade, simplesmente exercendo sua cidadania, colocando aqueles que escancaradamente defendem ideologias perversas, o quanto que essa igreja será julgada por esses que estão sendo sacrificados no altar da vontade e do ego humano. A igreja do Senhor, como igreja do Senhor, recai sobre nós um dever de consciência. Eu sei que no mundo caído é impossível de se encontrar pessoas totalmente justas, nenhum de nós é, mas eu sei que é possível a gente enxergar pelo menos aqueles que não vão avançar com aquilo que a perversidade clama, que faz com que o seu sangue clame de modo tão profundo. Eu não digo para vocês escolha A ou B, mas eu digo para vocês: em tudo façam para a glória de Deus, até no exercício da cidadania de vocês. Eu sei que às vezes a gente não tem como escolher um Josias, às vezes a gente não tem o que fazer. Os Messias que se erguem nos nossos tempos, nos nossos dias, a gente fica com o pé atrás, sim. Mas tantas vezes, entre um Josias e um Acabe, entre um grau alto de perversidade e um grau alto de justiça, existe um Jeú, que vai ser a mão de Deus, para de alguma forma conter o avanço da perversidade. Eu sei que intimamente, de modo isolado, e eu louvo esta igreja, eu louvo a Deus por esta igreja. Eu sei que esta igreja, ela tem se dedicado ao amor e às boas obras, tem se estimulado ao amor e às boas obras. Eu sei que vocês aqui têm visitado, eu sei que vocês aqui têm perguntado uns pelos outros, eu sei que vocês têm se atentado para as necessidades e dores uns dos outros, e não somente aqui, em outros lugares. Muitos dos trabalhos de vocês têm sido feitos no secreto, tal como muitas das orações de vocês têm sido feitas no secreto. Muitas das boas obras de vocês têm sido feitas, e só o Senhor está sabendo. Nenhum de nós aqui fica sabendo, e a recompensa que o Senhor lhes dará é uma recompensa grande. Eu sei que esta igreja, ela tem crescido em amor, pelo que nisso, como diria Paulo, eu vos louvo. Mas na hora de decidirmos
Não é um momento de brincarmos, porque nós seremos corresponsáveis por tudo isso. A ira de Deus significa o abandono deste mundo perverso nas suas próprias vontades. Quisera Deus se achegar a nós com a sua espada de justiça para nos disciplinar diante de tanta imoralidade que existe, inclusive no meio da igreja. Mas o Senhor manifestará a sua ira nos últimos dias de modo diferente. O padrão não vai ser o mesmo. A ira do Senhor não vai ser percebida porque nós estaremos abastados em nossa prosperidade, nas nossas melhores casas, no nosso melhor conforto. Sabe o que é impressionante? É que a classe média atual, ela consegue hoje ter mais vida mansa, mais vida tranquila do que os reis do passado. Nós somos infinitamente ricos, infinitamente prósperos. A gente não faz nem ideia. Doenças que outrora matariam, como uma lepra que deformaria qualquer um de vocês, hoje com uma penicilina você consegue cuidar e acabar tantas vezes com esse tipo de com alguns tratamentos, não sei se é a penicilina, né? Mas com alguns tratamentos você consegue acabar com esse tipo de mal. Você consegue acabar com antibióticos, com a tuberculose. Tantas coisas que nós estamos cercados. Mas nessa nossa prosperidade, nós corremos um risco enorme de sermos corrompidos por nossa vontade. A canção que foi cantada: sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em você. Nós sabemos que o Senhor reina soberano. Nós sabemos que toda autoridade é constituída por vontade de Deus. Nós sabemos que mesmo quando Ele nos entrega aos nossos próprios quereres, nós sabemos que Ele está fazendo com que todo mal que impere neste mundo, Ele possa, ou qualquer circunstância, ela vai operar em favor daqueles que o amam. Nós sabemos que tudo está no controle absoluto deste Deus. Mas nós sabemos que como igreja, nós precisamos expressar este reino no nosso deitar, no nosso levantar, no nosso comer, no nosso beber, nas coisas mais simples, nas coisas maiores. Não existe mais para nós que estamos nele, não existe mais nada cotidiano, não existe mais nada cotidiano, não existe mais nada profano. Tudo é santificado e tudo existe para a glória dele, seja no exercício da nossa cidadania, seja no exercício da nossa consciência enquanto cidadãos, seja no exercício da manifestação da verdade onde quer que nós chegamos, seja nas vezes que nós seremos prejudicados porque nós estaremos aliançados à verdade, porque nós não podemos corromper a verdade em troca da injustiça, porque o nosso coração é sedento. Nós temos fome e sede de justiça e sabemos que o nosso manjar está preparado e que nós seremos saciados nele. Nós sabemos que no mundo corrupto a corrupção ainda será a regra, mas nós sabemos que como imagem do Deus vivo, o nosso clamor continuará chegando aos céus e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa,
seja para a glória de Deus. Eu queria ler o verso 16 de Romanos 1. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.